Olá, eu sou Giovanni de Souza. Este é o segundo trimestre de 2022 da classe de jovens. O perigo das tentações, esta é a lição número 8. A tentação de fugir do julgamento de Deus. Vou falar um pouco sobre Jeremias, o homem que não casou. Texto principal. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Resumo da lição. Os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, mas foram tentados a buscar a ajuda dos egípcios e, pois, por isso, foram repreendidos pelo Senhor. Esse texto áureo, ou texto principal, aqui para nós, vai nos trazer algumas orientações. Entretanto, eu vou te falar algo durante esta aula que você aprendeu errado sobre este versículo. Introdução. Na lição deste domingo, veremos que Jeremias, um dos profetas de Israel, exorta o povo mostrando o perigo de se abandonar o Senhor e ceder à tentação de pedir ajuda aos homens. Quantas das vezes as pessoas têm se esquecido do Senhor? Salmos 121 vai nos falar algo acerca deste negócio, para nós termos um norte, para a gente ter uma direção, que é bastante interessante até. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Número 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Veja que o nosso socorro vem do Senhor. Entretanto, é bom a gente ter algo em mente. Em qualquer conflito que nós estejamos, nós sempre estaremos com alguém. Quando você está passando por uma situação difícil, você sempre tem um amigo, uma pessoa próxima, um conselheiro, uma liderança, pastor, pais, etc. Porque nós, na verdade, o que nós não devemos não é não buscar ajuda, é trocar essa ajuda ao invés de ficar do lado do Senhor. Muitas pessoas têm abandonado o Senhor e ficado somente com a ajuda humana. Aqui é que está o grande perigo, O cenário em Judá, Jeremias e seu ministério. Jeremias é conhecido como um profeta chorão. E essa designação não se dá por acaso. Ele viveu e profetizou nos últimos dias de Judá. Mesmo sendo chamado para um ministério profético ainda jovem, teve a maturidade e a ousadia de proclamar a palavra de Deus para o seu povo, ainda que fosse mal visto e injustiçado. Veja que mesmo você sendo jovem, você pode, e na verdade deve, mostrar maturidade na hora de falar a palavra. De modo geral, as pessoas associam o jovem a algo que tem muita força, mas que não tem maturidade. Entretanto, não é uma verdade absoluta. Veja, por exemplo, o caso de Jeremias. E há muitos jovens também, que apesar de serem muito jovens, têm muito mais maturidade do que muitas pessoas com mais idade. Porque a maturidade tem mais a ver com as experiências que alguém tem do que quantos aniversários ele já fez. Então, o importante é que, independente da sua idade, mesmo você sendo jovem, aproveite a força da sua juventude para proclamar a verdade, da verdade da palavra do Senhor, com ousadia, com intrepidez, com firmeza, ainda que você seja mal visto e injustiçado, o que será, na verdade, um bom sinal. Se você está sendo injustiçado e mal visto porque está pregando a palavra com sinceridade, isto é um sinal de que Deus está com você. Deus adverte ao seu povo sobre o juízo. Deus prometeu bênção e proteção se obedecessem, mas igualmente juízo se não andassem nos seus caminhos. É muito interessante que nós, pelo menos você já deve ter ouvido falar, que Deus é bom o tempo todo. Não é bem assim. Por que não? Porque a essência de Deus é boa. A vontade de Deus é boa. Mas quando se usam isso, fala que Deus em todo tempo ele é bom, quer dizer que independente do que alguém fizer, o Senhor vai continuar sendo bom, o que não é verdade. Por quê? Porque quando nós pecamos, o Senhor também entra em juízo. Nós sabemos que o Senhor grandioso é em perdoar, como diz Isaías 55, mas ele também traz consigo o juízo. Se nós vivermos uma vida de pecado, certamente esse juízo cairá sobre nós. Como diz Obadias, versículo 15, o dia do Senhor está perto para todas as nações, e assim como tu fizeste, a sua maldade cairá sobre a sua cabeça. Então veja que
É importante que nós venhamos compreender que sim, Deus nos traz bênção e proteção, se nós obedecermos a sua palavra, né, obedecermos ao Senhor. Mas também, se nós formos rebeldes, vem com ele o juízo. Então que nós venhamos ter isso em nossa mente. A busca pela ajuda dos egípcios. Quando o povo de Deus se viu na iminência do julgamento divino por meio dos babilônios, tentaram buscar ajuda com outras nações. Isaías comenta: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam o Senhor. Salmos número 20 vai nos falar também, vai nos dar um norte bastante interessante sobre este negócio. Salmos 20, número 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. O que é este negócio? Por que buscar ajuda aos homens se nós temos o nosso socorro vem do Senhor? Se nós devemos confiar no Senhor, enquanto alguns confiam em carros e em cavalos, nós confiamos no Senhor. Ou seja, quem confia nos armamentos, nas questões bélicas, é claro que em alguns casos específicos nós teremos que partir para a guerra. Veja que a Bíblia relata algumas guerras que o povo de Deus venceu, outras que perdeu por desobediência. Tinha exército. Veja, por exemplo, o caso de Gideão. Era um grande exército, é verdade, mas foi com 300, mas não deixou de ir com 300. Entre outras pessoas que batalharam. Davi batalhou contra Golias. Então veja que sim, em alguns pontos nós teremos que ir à guerra, como diz aí por aí, né? Corpo a corpo. Mas nós precisamos compreender que mesmo nós indo, nós temos que ir em nome do Senhor dos Exércitos. Maldito o homem que confia no homem, contando com a ajuda dos homens para fugir do que Deus determinou. Jeremias havia escrito uma carta para o povo, orientando-o a se sujeitar à Babilônia, que já havia invadido Judá, obrigando-o a pagar impostos e oferecer reféns da casa real para serem levados cativos. Entre esses reféns encontra-se Daniel e seus amigos. Veja que nessa esfera, nesse cenário, é muito interessante a ideia que nesse ponto agora vai Daniel e seus amigos levados cativos. Esses jovens eram jovens obedientes ao Senhor, mas veja que mesmo sendo obedientes foram levados cativos. Mas nota que há uma situação, uma consequência por eles serem fiéis ao Senhor. Daniel foi jogado na cova dos leões e os outros 3 na fornalha de fogo ardente. Entretanto, o Senhor deu vitória a ambos. Por quê? Porque permaneceram fiéis, permaneceram confiando no Senhor e não no homem. Maldito o homem que confia no homem. Esse versículo é bem claro. Maldito aquele que precisa passar pela disciplina de Deus, mas busca ajuda em recursos e capacidades humanas para fugir do julgamento divino. Quando vemos a questão do julgamento, quando somos julgados por alguma situação que cometemos, uma falha, um erro, um pecado, um crime, ou seja o que for, nós, de modo geral, nós ficamos um pouco sem direção. É verdade, nós ficamos um pouco sem direção. E em quem nós vamos confiar nessas circunstâncias? Sabemos que as coisas estão contra nós, as circunstâncias, o cenário, todas as ações estão contra nós. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos continuar crendo no Senhor. Porque se nós fizermos algo errado, nós devemos, dependendo das circunstâncias, sofreremos as consequências, é verdade. Entretanto, mais importante do que isso, é que nós venhamos ter a obediência e a humildade de aceitar certas coisas para não cair no julgamento divino, para que Deus não venha nos julgar. Que quando você fala do julgamento de Deus, sugere perdição eterna. Então que nós venhamos ter a simplicidade, a humildade de confiar no Senhor, somente no Senhor, porque maldito o homem que confia no homem. E aqui eu estive falando com você no início, para que muitas das vezes nós entendemos esse versículo errado.
As pessoas dizem sobre Jeremias 17,5 que nós não devemos confiar no homem como diz a Bíblia, como diz Jeremias 17,5. Mas o ponto aqui é um pouco diferente. Porque não é que você não possa ter um amigo, uma pessoa amiga, aquele melhor amigo, melhor amiga. Não é nada disso. Até a Bíblia vai dizer que há amigo mais chegado do que irmão, né? Provérbios 18:24. O ponto aqui é se esquecer do Senhor, se apartar do Senhor. Não tem nenhum problema você confiar em alguém, confiar no seu pai, confiar na sua mãe, confiar em alguém. Não há nenhum problema nisso. O grande problema é nós deixarmos de confiar no Senhor para confiar no homem. E um outro ponto aqui de Jeremias 17,5 é a ideia do homem que, esse é o ponto principal, de um homem que confia nele mesmo. É somente eu posso, eu consigo, eu faço, eu não dependo de ninguém. É isso que a Bíblia chama de maldito. O maldito é o homem que confia em si mesmo. Este é o ponto. E não que você não possa confiar em alguém. Sim, você pode e deve. Sempre temos pessoas em quem confiamos. É verdade que às vezes nos decepcionamos, né? Ficamos desapontados com uma traição, por exemplo. Algo que nós não esperávamos de uma pessoa e essa pessoa faz. Isso acontece, é da nossa natureza, né? A natureza humana. Entretanto, não permita que tais erros que aconteçam, possivelmente até você já errou com alguém também, venha te abalar. Você deve continuar confiando em alguém, mas agora é importante que você não ponha essa confiança acima da confiança em Deus. Primeiramente você confia no Senhor. Para se afastar do Senhor, não bastava desobedecer ao Senhor e depositar sua confiança nos homens. Os israelitas ainda se afastaram de Deus. É curioso como as pessoas vivem de abismo em abismo ou de glória em glória. Veja aqui dois pontos interessantes. Veja que além deles desobedecer ao Senhor e depositar a fé no homem, ainda se afastaram de Deus. E há aqui um ponto muito interessante que ou a pessoa vive de abismo em abismo ou de glória em glória. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando dá a ideia de glória em glória, ou abismo em abismo, é que geralmente a pessoa ou ela fica numa situação com confiança no homem e vivendo de abismo em abismo porque se afastou do Senhor, ou de glória em glória. Por quê? Porque confia no Senhor. Então aqui há dois pontos. Ou a pessoa confia só no homem e vai viver de abismo em abismo, porque o homem é falho, como diz Tiago 5,17, todos nós somos sujeitos às mesmas paixões, eu falho, você falha, todos nós falhamos, da natureza humana. Agora, quando a pessoa confia primeiramente no Senhor, aí a coisa muda de figura, aí o cenário é diferente, né? O Senhor vai fazer com que nós venhamos ter uma vida de glória em glória, porque nós estamos com a confiança no Senhor. É melhor confiar no Senhor. O coração é enganoso. O interior do ser humano pode abrigar diversos pecados, e entre eles o da rebeldia é um dos principais. Deus sonda os corações e conhece o nosso interior. Principalmente as meninas, de modo geral, claro que acontece conosco também, né, com os meninos, mas de modo geral as meninas tendem a deixar-se levadas pelo coração. Às vezes conhecem um rapaz na igreja e tal, e se encanta e acha que é o príncipe encantado. E depois descobre que não é bem assim o negócio, né? Por quê? Porque ele se deixou levar pelo coração. Porque sim, o coração ele é enganoso. Nós nos deixamos enganar pelo nosso coração. E por conta disso, cria-se uma rebeldia. Eu vou te explicar melhor. Imagina, por exemplo, você menina, principalmente as meninas, você conhece um rapaz, gosta dele, e porque você gosta dele e seus pais começam a desconfiar, você começa a ficar com rebeldia contra o seu pai e contra a sua mãe. Vocês não querem ver a minha felicidade, vocês não entendem nada de amor. Veja que o teu coração está te enganando e está te levando para o buraco. Veja que você está completamente perdido, ou perdida, né? Você está completamente perdida. Por quê? Porque você está cega. Por quê? Porque você está vendo somente com o coração. E o coração é enganoso. Você precisa julgar pela razão, né? Vamos falar de se falar uma verdade, né? Temos que trabalhar tanto com a mente quanto com o coração também, né? Aquele que confia no Senhor
Da mesma forma que Deus considera maldito o que se afasta dele e busca auxílio dos homens, como Israel buscou ajuda no Egito, ele considera bendito aquele que confia nele e cuja esperança é o Senhor. Você tem esperado no Senhor? Se verdadeiramente, a questão aqui do namoro, por exemplo, você está lá em Salmos 40, no Salmos 41 ou 40, 17, tem que ver qual o ponto que você está, né? Certamente você está ou em um ou no outro. Você está confiando que o Senhor vai prover as coisas para você? E a questão do namoro, que eu vou até abrir um leque aqui, vou até me expressar um pouco melhor. Nós temos esse hábito de brincar muito com o Salmo 40, que no bom sentido, brincar no bom sentido da palavra, que o Salmo 40, 17, eu vou ler aqui para você, só para ficar algo bem claro, para não ter dúvida. Salmos 40 nos diz assim, ó: esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o 17 diz o seguinte: contudo eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus. Ou seja, me dê logo a vitória. Então veja que aqui, de modo geral, é bom deixar claro que o Senhor ele não vai preparar uma pessoa para você se casar. Isso aí quem escolhe é você. O Senhor ele pode até aprovar uma pessoa que você escolha. Você escolhe uma pessoa e o Senhor pode aprovar ou não, mas o Senhor não vai preparar uma pessoa para você. Ele não vai chegar, você tem que casar com esse, você tem que casar com essa. Não, não é nada disso, é você quem escolhe. Mas que você continue pautada com a sua vida na palavra, crendo que o Senhor vai te dar direção, vai te dar esclarecimento. E você precisa continuar colocando a sua fé no Senhor. Por quê? Porque aquele que confia no Senhor, que espera no Senhor, ele será bendito. Então, o que você precisa para a sua vida? Você precisa de ser uma pessoa bendita, uma pessoa bem-aventurada. E quem é bem-aventurado? É aquele que confia no Senhor. O Senhor é juiz. Deus não deixaria de julgar o seu povo por causa de seus pecados, e o julgamento se concretizou quando a fortaleza de Jerusalém e o templo do Senhor foram destruídos e o povo levado cativo. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas para salvar. Entretanto, ele também não faz acepção de pessoas para julgar. O Senhor, ele julga igualmente. Não é porque alguém é cristão, é salvo na pessoa de Jesus, que vai passar, porque fez algo errado, que vai passar em branco. Não vai. Não se engane. Você pode ser pastor, você pode ser filho de pastor, sua irmã, a sua mãe pode ser do círculo de oração, pode ser o que for. Mas se fizer algo, vai sofrer consequência. O Senhor não vai deixar impune. Então nós precisamos ter muita certeza do que nós estamos fazendo, muita clareza, para que nós não venhamos cair em questão de falhar no nosso caminhar, porque certamente, uma vez ou outra, nós vamos dar aquela escorregada, né? Cometer um deslize. É da natureza humana, mas nós não devemos permanecer. A Bíblia diz que aquele que cai, o justo ainda que caia, não ficará prostrado. Então nós devemos ficar sempre firmes, sabendo que o Senhor é o juiz. Então aqui há um outro ponto. Se você está certo numa situação e as pessoas estão te acusando, o Senhor é o seu juiz. Ele vai te absolver. Ainda que o homem te condene, o Senhor vai te absolver. Mas se você tiver o famoso culpa no cartório, o Senhor também vai entrar em juízo contra você. Então você precisa fazer o quê? Ter a simplicidade e a humildade de se humilhar perante o Senhor para que Ele venha te dar a vitória. Conclusão. Deus sempre nos adverte por meio de sua palavra a respeito do que devemos e o que não devemos fazer. E mesmo quando permite que as consequências de nossos pecados nos atinjam, Ele espera que acatemos sua disciplina e aprendamos com ela. Entretanto, quando rejeitamos a sua palavra e os seus juízos, buscando apoio em homens mortais para nos afastarmos de Deus, caímos não apenas em tentação, mas também em juízo ainda mais sério. Aqui na questão é um juízo que vai levar a pessoa para a perdição eterna. Então veja que quando nós pecamos, nós falhamos, a Bíblia diz, no livro de aos Hebreus, que o Senhor corrige a quem Ele ama. Hebreus 12, 7. Aos Hebreus, vamos ver se a referência é essa mesmo? Só para a gente não ter dúvida. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7.
Não, não é esse não. Mas é o 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Então é aos Hebreus capítulo 12, versículo 6. Então o Senhor, quando nos repreende, é porque Ele nos ama. Então o que nós devemos aprender? Aprender com essa disciplina. Se o Senhor nos corrigiu, vamos ter a humildade, a simplicidade, dói que é uma beleza. Mas nós devemos ficar firme na presença do Senhor e receber esta correção com humildade para que assim nós venhamos não cair no julgamento de Deus. Hora da revisão. Número 1, para ajudar. Número 2, eles procuraram a ajuda dos egípcios. Número 3, Deus classifica como maldito. Número 4, a fortaleza de Jerusalém e o templo do Senhor foram destruídos. Número 5, depois de 70 anos. Que nós venhamos a cada dia mais estar fugindo da tentação de fugir do julgamento de Deus, né? Nós temos que... A tentação de fugir do julgamento de Deus, né? Nós não devemos cair nessa tentação, é isso. Nós devemos sempre ficar firmes no Senhor, buscando o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade, para que nós venhamos assim aceitar a correção do Senhor. Quando nós falharmos, nós termos a simplicidade de aceitar a correção do nosso Pai amoroso. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!